Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Paulo e hoje a gente vai ver aqui no canal mais uma aula a respeito da primeira lei de Mendel. Eu quero que você entenda, que você lembre uma coisa muito importante para você, né, para suas provas, vestibulares e tudo mais, que existe a questão da chamada herança autossômica. E essa herança autossômica, ela vai estar ligada aos chamados cromossomos autossomos, tá? Então vamos lembrar uma coisinha, vou colocar uma observaçãozinha pequenininha aqui no canto. É que existe a herança autossômica e existe também a chamada herança sexual dos cromossomos, que a gente vai chamar de alossomos. Então, no caso, a gente hoje vai falar sobre exatamente a autossômica. São aqueles cromossomos não sexuais, são aqueles cromossomos que somam um total de 22 pares, tá? Ou seja, nós temos 23 pares de cromossomos e desses 23 pares que nós temos, 22 deles são autossômicos, quer dizer, originam qualquer característica que não é sexual, por exemplo, a formação da pele, dos ossos, da musculatura, dos cabelos, enfim, tudo nessa parte todinha. E existe o par de cromossomo sexual. Esse par de cromossomo sexual, ele vai, obviamente, dar origem às características sexuais do indivíduo. Existe a herança sexual, que a gente vai ver também mais na frente aqui nos vídeos do canal. E agora a gente vai focar exatamente aqui nessa herança autossômica. E aí ela vai estar dividida em recessiva e dominante. Então agora a gente vai começar com a chamada herança recessiva, tá ok? Dentro dessa questão da herança autossômica, nós temos a recessiva e também temos a dominante. Eu vou abordar nesse primeiro quadro aqui a recessiva, no próximo quadro a gente vai ver a herança dominante e os seus exemplos também. Bom, a característica recessiva, a herança recessiva, tem algumas características básicas. Por exemplo, ela se manifesta apenas no indivíduo homozigoto, né? Que, aliás, é uma característica da própria herança recessiva. Ela só se manifesta em dose dupla, ou seja, no indivíduo homozigoto. Tem que ter os dois genes para aquela situação acontecer, tá ok? E aí, esse padrão de genética, a gente vai dizer que é um padrão de transmissão horizontal. O que significa isso? A gente vai fazer uma comparação com o próximo. Mas no caso da herança horizontal, eu não tenho indivíduos portadores da determinada característica, normalidade, enfim. Eu não tenho indivíduos portadores em todas as gerações. Você percebe que aqui nós só temos na terceira geração os indivíduos que são portadores daquela característica. E você lembra que normalmente nós temos esses símbolozinhos pintados, né? Aqui a mulher pintadinha, o homem pintadinho, para significar que eles portam aquela característica, que pode ser uma doença, uma condição, enfim, tá ok? E aí, eu quero te mostrar exemplos, porque esses exemplos são importantes para o seu vestibular. Eu já vi questões que perguntavam de cara, assim, você tinha que saber, por exemplo, né, qual era o tipo de herança da polidactilia, que eu vou falar daqui a pouquinho nesse vídeo também. Então, nós temos aqui a chamada doença de Tay-Sachs, como exemplo, que é um distúrbio neurológico degenerativo, tá? Existe uma mutação, a ausência de enzimas do metabolismo do nosso sistema nervoso central e vai acontecer um acúmulo de um gangliosídeo chamado GM2 nos neurônios, o que vai destruir, o que vai matar esses neurônios aí a longo prazo, tá ok? E a pessoa tem esse distúrbio neurológico degenerativo. Uma outra também muito importante para as nossas provas vestibulares é a chamada fibrose cística. Na fibrose cística, o que acontece? A pessoa tem um distúrbio nas chamadas glândulas secretoras de muco, nos canais, principalmente nos canais de cloro. E aí começa a se acumular muco, principalmente em órgãos, como eu coloquei aqui para você, ó, pâncreas, intestino e pulmão, tá? E esse muco, obviamente, vai atrapalhar o funcionamento, a fisiologia desses órgãos e a pessoa vai ter graves consequências. A mais grave que nós conhecemos aqui é a chamada doença pulmonar crônica. A pessoa começa a ter um excesso muito grande de secreção nos pulmões e esse excesso acaba prejudicando a respiração e também, como há muita secreção, as bactérias se acumulam lá nos pulmões da pessoa e ela vai ter uma doença chamada pulmonar crônica devido a esse acúmulo, tá? Que também pode, obviamente, levar à morte. E nós temos também a chamada fenilcetonúria. Nesse caso aqui, a pessoa não tem uma enzima que vai processar o aminoácido fenilalanina. No metabolismo normal, a fenilalanina é convertida em tirosina, tá? Para a sequência metabólica dela. E quando a pessoa não tem as enzimas de conversão, quando ela tem o PKU, vou até colocar aqui, ó, pode aparecer essa siglazinha
lá na sua prova, né? O PKU, tá certo? A fenilcetonúria é a condição dela. A fenilalanina não é convertida em tirosina, portanto, ela vai se acumular na corrente sanguínea da pessoa. E quando ela se acumula, ela vai causar danos, especialmente ao chamado sistema nervoso central. Ah, professor, nesse caso o que é que se faz? Nesse caso, quando a pessoa nasce com a fenilcetonúria, ela tem que ter uma dieta restritiva. Ela não pode se alimentar de nada que contenha lá a fenilalanina, tá? E se você observar nas latas de alguns refrigerantes dietéticos, ou produtos em geral dietéticos, tem lá, contém fenilalanina, né? Como parte do processo de dar doce, né? De adocicar o produto. E aí ela não pode de jeito nenhum. Inclusive, essa fenilcetonúria e outra série de doenças são pesquisadas no chamado teste do pezinho. Quando a criança nasce, tira-se uma gotinha de sangue dela, né? E aí é feito toda uma análise para saber se a pessoa tem as taxas normais dos hormônios tireoidianos e tantos outros, e também se ela tem os níveis normais de fenilalanina na sua corrente sanguínea, tá bom? Então a gente vai agora para a herança autossômica dominante aqui na virada do nosso quadro. Então agora, gente, vamos abordar aqui a herança autossômica dominante, os padrões, né, de dominância. Então vamos embora. Diferentemente do padrão recessivo, esse padrão dominante, ele é caracteristicamente vertical, né? Então vem cá que eu vou te ensinar logo o que é que significa isso. Lá no padrão recessivo, a gente observa que a herança não aparece em todas as gerações. Mas nesse caso aqui, essa herança vai aparecer em todas as gerações. Note aqui, ó, na geração 1 aqui de cima, na geração 2, na geração 3, enfim, todas elas você percebe um traço, né, da característica dominante aqui sempre aparecendo, tá ok? E aí eu quero te chamar a atenção para algumas coisas. Nesse caso aqui, a pessoa normal, a pessoa que não tem aquela condição, ela acaba, né, sendo a recessiva. E se ela é recessiva, digamos, por exemplo, que aqui seja azinho, né? Ó, aqui, ó. Então, todo mundo aqui, os descendentes desse casal, só poderão ser azinho. Então, se o casal não tem a característica, então não vai aparecer em nenhum dos seus filhos, ok? Tranquilo? Muito bem. Então, você percebe que você tem aqui outra coisa interessante, é que não tem distinção de sexo, né? No caso da herança autossômica dominante, nós não temos uma preferência. Vai aparecer mais nos homens, vai aparecer mais nas mulheres. Não, tá? Vai aparecer em igualdade aqui entre homens e mulheres, porque não está relacionada com a questão sexual. E os exemplos comuns que nós temos aqui, tá? Isso aqui eu já falei, todo indivíduo afetado apresenta um genitor afetado. Falei não. Aqui, ó, vem aqui comigo. Todo indivíduo afetado apresenta um genitor afetado. Aqui, ó, esse cara aqui é afetado, o pai dele é afetado, tá? Essa moça aqui é afetada, o pai é afetado. Então, todo indivíduo afetado, né, apresenta um genitor afetado. E aqui ela se manifesta em homozigose, tá? Digamos que seja aqui o indivíduo azão, já que é dominante, em homozigose. Mas também pode aparecer no heterozigoto, no azinho, tá? Então, no caso, ela vai se manifestar em homozigose e em heterozigose também, tá ok? Muito bem, exemplos, nós temos aqui, tá? Os indivíduos com doença de Huntington, que é uma doença de deterioração das funções cerebrais, bastante grave e que pode também, com o tempo, nas pessoas portadoras desse quadro, comprometer até mesmo a situação motora, né? Os movimentos de braços e pernas, tá bom? Então é bastante grave. A acondroplasia, ela vai ser um tipo de nanismo, tá certo? Existe aquele indivíduo que tem um nanismo por ordem da redução da produção dos hormônios do crescimento, tá certo? E existe, que é chamado nanismo hipofisário, grave isso daí, e existe o nanismo acondroplásico, que é uma questão genética. No caso aqui, se você pega o nanismo hipofisário, o indivíduo percebe a tempo que tem, né, que vai sofrer disso, né, que o crescimento dela está reduzido, aí ela pode tomar os hormônios do crescimento normal e normalizar e crescer, né, perto do normal ou até normal. Já aqui não adianta você tomar hormônio do crescimento, porque a questão não é essa. A pessoa realmente tem um problema genético de ossificação do tipo endocondral, então ela não vai crescer de maneira
normal, apesar de manter, né, o comprimento, a estrutura da cabeça normal, né, ou seja, fica grande em relação ao corpo também, tem uma pele bastante avantajada, tá certo? Você consegue perceber a diferença. Já o indivíduo com nanismo hipofisário, ele tem um tom mais infantil, e aqui não, você vê um adulto, só que de tamanho reduzido, tá ok? Então, a acondroplasia. E também temos a chamada polidactilia, tá? Na polidactilia, ela é caracterizada pelos dedos extranumerários. A letra fica não muito bonita assim, porque tá baixinho, mas dá para ler, tá bom? Então a pessoa aqui vai ter os chamados dedos extranumerários, né? Vai ter um dedinho a mais, então isso aí caracteriza a chamada polidactilia. Mas tem uma coisa interessante que eu quero abordar com vocês também aqui, nesse vídeo, e que esses exemplos aqui trazem para a gente a oportunidade de falar disso, tá? Que é a questão da expressividade e da penetrância. Só que aí eu vou ter que trocar o quadro aqui para te ensinar isso também. Fica aí, não sai da aula. Bom, e para fechar aqui essa aula importantíssima para a gente, são alguns conceitos fundamentais. Nós temos aqui a chamada penetrância e a chamada expressividade. Agora presta bem atenção no que é que eu vou te trazer aqui. Olha, penetrância refere-se aqui à incapacidade, tá certo? De um dado alelo se expressar em alguns indivíduos. Ou seja, trocando em miúdos, tem indivíduos que têm o genótipo para uma condição, mas não vai apresentar. Mesmo ele sendo, por exemplo, heterozigoto, ele não vai apresentar aquele quadro. Quer ver? Olha só. Um exemplo que a gente pode trazer aqui é mais uma vez a questão da polidactilia. A gente acabou de ver que isso aqui é uma herança autossômica dominante. Então, esse indivíduo aqui, ó, pesão, normalmente todos eles vão ter a polidactilia. Todos eles são polidáctilos. Todos eles vão ter os dedos extranumerários. Mas quando você vem para cá, veja só. Aqui, dentre os heterozigotos, alguns vão ser polidáctilos, vou abreviar aqui por uma questão de espaço, tá certo? E alguns vão ser normais, tá? Alguns vão ser normais com relação a isso, mesmo eles sendo do tipo heterozigoto, tá? Bom, nesse caso a gente fala que a penetrância desse gene aqui é menor do que 100%, porque normalmente quando a gente faz os cálculos em primeira lei de Mendel, toda vida que o indivíduo, por exemplo, tem esse genótipo aqui, pesão, ou genótipo pesão, pezinho, a gente já disse que ele tem aquela característica em questão, certo? Só que você acaba de descobrir que por questão da penetrância, nós temos aqui heterozigotos, né, que podem apresentar a característica normal. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você pega aqui um casal de indivíduos polidáctilos, tá? Esse casal aqui de indivíduos polidáctilos. E eles querem saber qual é a probabilidade de terem um filho também polidáctilo. Só que normalmente a questão, ela vai te dizer o seguinte, quando a questão abordar penetrância, ela vai dizer o seguinte, ó, ela vai dizer assim, a penetrância é de X%. Então vamos colocar aqui que a penetrância seja de 80%. Bom? Penetrância igual a 80%. O que é que você vai fazer? Faz o cruzamento normal. Aqui você vai ter o pesão, pezinho, pezinho e você vai ter o pezinho, certo? Tranquilo. Teoricamente, a chance dessa criança nascer polidáctila aqui, ó, tá? A chance dela é de 75%. Só que o que é que você vai fazer aqui? Você vai multiplicar esse percentual aqui pelos 80%, tá bom? Então, normalmente, aquilo que seria de 75% vai ser menos. Então, como é que você faz? Você vai pegar aqui a sua calculadorinha, tá certo? Você vai pegar aqui a sua calculadorinha e aí você vai fazer o seguinte, ó, 0,75, que é isso aqui, ó, 0,75 vezes 0,80. Então, o que é que você vai ter? 0,6. Vou multiplicar aqui um pelo outro. Então, a chance vai ser de 60%, tá? E não a chance vai ser de 75%, porque a penetrância não é 100%. Não é todo mundo, tá certo, que vai ser heterozigótico que vai ter essa doença. Então, normalmente, quando a penetrância não é completa, né, a chance de apresentar aquela característica é menor do que o que seria normalmente. Tá? 60 menor do que 75.
Faz sentido para você? Tranquilo? Bom, e aqui a expressividade já é uma outra história. É o grau com o qual existe a expressão daquela característica, né? Por definição, vamos lá. Mede a extensão com a qual o genótipo se expressa em nível fenotípico. Tá, professor, traduz para mim isso aí? Bom, beleza. Braquidactilia, olha só. Isso aqui no caso, gente, é uma doença, não é uma doença, é uma condição. Perdão, não é uma doença, é uma condição. É uma condição na qual a pessoa tem os dedinhos mais curtos, tá certo? É só porque eu falei isso agora, vamos lembrar. Nem tudo que apresenta na genética é doença. A gente fala isso por força do hábito, mas não, é uma condição que vai interferir pouco na vida da pessoa, tá? Então, a braquidactilia é uma condição, tá certo? Na qual os dedos são mais curtos. Só que existem indivíduos com os dedos vão ser muito curtos, tá? Ou seja, aqui tem uma expressão máxima da carga genotípica, só que vai ter indivíduo que vai ter dedos levemente, olha só, levemente menores em relação ao que seria o padrão normal, tá? Então são levemente menores. Então tem indivíduo que tem o dedo um pouquinho menor e tem indivíduo que tem um dedo bem curtinho. Então a expressão vai ser diferente. Então isso aqui acontece em várias situações da genética. Por exemplo, a diabetes. Tem indivíduo que tem um nível de diabetes muito alto, não pode nem passar perto do chocolate, já tem outro que consegue comer um pedacinho e tal. Então, isso é a questão da expressividade, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, são conceitos fundamentais para o teu estudo de genética. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para toda vida que eu postar uma aula nova, você receber a notificação. E esse projeto é totalmente gratuito e aberto, né, às pessoas, ao público em geral, os meus alunos, não somente os meus alunos, mas ao Brasil inteiro, quem sabe fora dele. Então compartilhe esse vídeo para que ele chegue para um maior número de pessoas, tá bom? Te vejo na próxima aula, tá bom? Tchau!